Como escalar empresa de avaliações? Parece que no próximo edital da Caixa ela não irá permitir credenciar mais de um CNPJ do mesmo proprietário. Vou repetir. Como escalar empresa de avaliações? Parece que no próximo edital Caixa não irá permitir credenciar mais de um CNPJ do mesmo proprietário. S.U. Oliveira, obrigado pelo seu post. O tema hoje é esse, mas assim que eu desenvolver esse tema, eu vou voltar em todas as postagens e responder todo mundo. Vamos lá, você pergunta como escalar a empresa de avaliações. E você fala na Caixa. E você está dizendo que a Caixa parece que no próximo edital a Caixa não irá permitir credenciar mais de um CNPJ. Não parece, não, é fato, tá? O S.U. Oliveira, é fato. Não é no próximo edital, não. Nesse edital já acontece isso, no edital da Caixa que está valendo, sempre foi assim. O edital do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil publicou agora, no mês de maio de 2023, né, está recente, também assim. Todos os editais dos bancos públicos, eles permitem que você tenha somente um responsável técnico por empresa. Então, imagina o seguinte, eu estou entendendo que você estava querendo pegar várias empresas, 3, 4 empresas, você se coloca como responsável técnico dessas 4 empresas, credencia todas as 4 empresas, aí você passa a receber mais ordem de serviço. Não vai poder no próximo edital da Caixa e nunca pôde. No edital atual, no edital do Banco do Brasil, no edital de todos os bancos públicos, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, BDMG de Minas Gerais, não pode. Os próprios editais falam o seguinte, são pequenas variações no texto, tá? Mas você vai ter que entender o contexto. Eles falam o seguinte, que o responsável técnico, ele pode ser responsável por um único CNPJ, um único credenciado. Se 2 empresas tentarem o credenciamento com o mesmo responsável técnico, se credencia aquela que apresentar a documentação primeiro. Então, se você apresentar uma empresa hoje com a documentação se colocando como responsável técnico, amanhã uma segunda empresa, a que você colocou hoje se credencia, a segunda sai fora, entendeu? Sempre foi assim. Eu vou continuar te respondendo, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Pessoal, o S.U. Oliveira, ele está perguntando como escalar uma empresa para avaliação de imóveis. No primeiro dia do curso gratuito, no dia 18 de março, eu vou ensinar para vocês os 7 mercados de atuação do perito avaliador de imóveis. E somente um mercado, o mercado dos bancos, exige que você tenha um CNPJ, que você se credencie como pessoa jurídica. Todos os outros 6 mercados você atua como pessoa física, então não se assustem com isso, tá? E para você, S.U. Oliveira 22, eu vou te dar a mesma dica. Você vai se credenciar na Caixa. Uma única empresa. Você não pode ser responsável técnico por mais de uma empresa, tá? Credencie essa empresa no Banco do Brasil também. Se você é de Minas Gerais, BDMG. BDMG eu sou credenciado. A cada 2 meses o BDMG me dá uma ordem de serviço de 5.200, 5.800, 6.000 reais a cada 2 meses. Tem Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, então você se credencia em mais de um banco. Só que não é só isso. Tem diversos outros mercados que você pode atuar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Por exemplo, advogados, para atuar como assistente técnico, grandes empresas, concessionária de serviço público, vai desapropriar uma faixa de servidão porque vai passar cabos de alta tensão numa cidade ou mesmo num ambiente rural, e embaixo dos cabos não se pode construir nada, tem que desapropriar. Essas empresas, elas contratam peritos avaliadores, pessoa física ou pessoa jurídica, para avaliar aquela faixa de servidão para indenizar as pessoas. Por sua vez, os desapropriados, se não concordarem com a avaliação, também contratam para fazer uma outra avaliação. Então o mercado é muito grande. Então o que eu vou te orientar? Tá? Eu vou te responder mais, fica tranquilo. Porque você perguntou especificamente de bancos. Mas assiste o primeiro dia do meu curso gratuito, a segunda-feira, dia 18 de março. Eu vou te ensinar, repito, os 7 mercados de atuação do perito avaliador de imóveis. E você vai escalando ali. Caixa. Eu hoje faço entre 8 e 12 mil reais com a Caixa. E a Caixa está na iminência de abrir um edital. Banco do Brasil, você faz de 5 a 10. Tem gente que faz 5, tem gente que faz 10, tem gente que faz 3, tá? Mas de 5 a 10 é razoável. Outros bancos, os outros bancos, têm uma demanda menor. Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, BDMG de Minas Gerais, o Banco do seu estado, são demandas menores. Só que é o seguinte, você vai para o Tribunal de Justiça, atuando como perito judicial. Lá, obrigatoriamente, você atua como pessoa física. Lá no primeiro dia do curso gratuito, você vai ver isso em detalhes.
E você vai aumentar também, você vai escalar. Uma perícia judicial onde você vai ser nomeado, o menor valor de honorários, R$ 3.500 a R$ 4.000. Não tem como você receber uma coisa mais barata que isso. Imagina que você recebe 2 por semana. Tem aluno meu que recebe 3 por semana. Eu vou mostrar no curso gratuito a minha conversa com esses alunos, ex-alunos meus. Você começa a atuar para grandes empresas. Você começa a atuar para pessoas físicas e você vai escalando, entendeu? Então, banco não tem jeito. É um responsável técnico por empresa. Se você abrir mais de uma empresa, não vai adiantar, tá? Você não vai conseguir credenciar. Então, fique com a sua empresa e vai escalando em outros mercados, outros bancos e outros mercados. Só que eu tenho que te dar uma dica, tá? Caixa e Banco do Brasil. É um erro que as pessoas cometem, que é o seguinte, às vezes ela vê um amigo, eu, por exemplo, alguém me encontra, Regis, você está credenciado na Caixa? Tô, quanto que você fatura? De 10 a 12 mil por mês. A pessoa fala, poxa vida, o Reginaldo está credenciado na Caixa, ele fatura de 10 a 12 mil por mês. Só que o credenciamento está fechado. E Banco do Brasil está aberto. Se eu me credenciar no Banco do Brasil, vai ser 10 a 12 também, porque Banco do Brasil é um banco público. Legal, eu vou me credenciar. A pessoa entra, se credencia, e acaba tirando R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. E fica chateado, entendeu? Poxa, o meu amigo Reginaldo na Caixa com 12. Por que no Banco do Brasil 2.500 a 3, a 4, a 5? Sempre que são bancos públicos. Pessoal, vocês têm que entender que os perfis são diferentes. A Caixa e o Banco do Brasil são bancos públicos, mas o perfil de negócio desses bancos são diferentes. E você tem que entender isso na hora de aproveitar o credenciamento. Então vamos lá. Vou falar de Caixa primeiro, tá? Aliás, Caixa e Banco do Brasil. Os bancos, pessoal, eles credenciam através de editais. Então você vai entrar lá na minha página, laudomaster.com.br/editais. Vai no laudomaster.com.br, no menu editais. Está lá os editais de todos os bancos públicos. Você vai clicar nos editais, e os editais lá são detalhados, você vai ter que ler. E são muitas atividades às quais você se credencia. Você escolhe em qual atividade você vai se credenciar. Então, por exemplo, Caixa. A atividade mais básica é a A401. Para você avaliar imóveis pequenos de financiamento imobiliário. Quer dizer, alguém vai comprar um lote, uma casa, um apartamento e vai financiar aquilo na Caixa. Vai lá pagar com 15, 20 anos, 30 anos. Só que aquele imóvel vai ficar como garantia, vai ficar hipotecado. Então a Caixa manda o perito avaliador credenciado ir lá, ver se aquele imóvel existe, ver qual que é o valor dele, se ele tem robustez para servir de garantia no próprio financiamento. É a atividade mais básica. Tem a A402, que eu também recomendo que você credencie. É uma atividade também de imóveis para financiamento imobiliário, lote, casa e apartamento, de área um pouco maior. Não vou entrar em detalhe com vocês aqui, tá? Mas a A401 são os imóveis mais básicos. A 402 são os imóveis um pouquinho maiores. Financiamento imobiliário é isso. Tá? É o varejo da Caixa. A partir da 403, 404 e assim subindo, aumenta a tipologia dos imóveis. Então, assim, a 403 é um andar inteiro. A 404 é um edifício inteiro, um galpão industrial. O outro é uma gleba de 20 hectares para ser urbanizada, entendeu? E assim vai. Tá bom? O mesmo acontece com o Banco do Brasil. Você tem a primeira atividade, a nomenclatura é diferente. É a AVA 01, os imóveis mais simples. Tem a AVA 02, os imóveis com área um pouco maior. AVA 03, andares corridos, e assim vai aumentando a complexidade, entendeu? Então vamos lá, o que acontece? Na Caixa, o maior volume de serviço está exatamente nos trabalhos menores. O A401 e o A402. Por quê? A Caixa, pessoal, é banco de varejo. A menor taxa de financiamento imobiliário é da Caixa. A Caixa faz isso. Então, o grande volume está nos imóveis pequenos, nessas duas primeiras atividades de credenciamento. Da terceira atividade para cima, tem muito pouco serviço. Se você olhar lá, tem atividade, por exemplo, para credenciamento de pessoas para analisar projeto de saneamento básico. Então, uma determinada prefeitura vai fazer um projeto de saneamento básico, vai a financiar com a Caixa, e manda lá a pessoa, o avaliador, para analisar o projeto, para analisar o cronograma. Tem muito pouco disso. Então a Caixa tem várias atividades que aumentam a complexidade, o volume, o tamanho e a remuneração, mas o grande volume está nas atividades mais básicas, as duas menores. Tá? Agora,
A Caixa financia muito pouco as empresas, então não tem assim, um volume expressivo de imóveis maiores para serem avaliados. A minha esposa, eu já contei aqui na live, ela tem empresas, então ela tem conta na Caixa, porque a empresa dela fica dentro do shopping, a agência da Caixa está lá dentro do shopping, ela tem a conta lá. Mas é um banco ruim. Ela chega lá, ela não consegue conversar com o gerente de pessoa jurídica, ela não consegue ser atendida porque a Caixa é um banco de varejo, ela está lá para resolver problema de FGTS, problema de seguro-desemprego e questões de financiamento imobiliário. Ou é empresário que vai pegar dinheiro emprestado e precisa para isso dar um imóvel maior, não é cliente da Caixa. Então anota isso aí. Agora vamos para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é a mesma coisa, tem as atividades pequenas que, à medida que vai subindo, aumenta a complexidade. O Banco do Brasil é o contrário em relação à Caixa, pessoal. O Banco do Brasil não está interessado em fazer financiamento imobiliário. Essas atividades pequenas de avaliar lote, casa, apartamento, se você se credenciar só nisso, você vai receber pouquíssimos trabalhos. Talvez R$ 2.500 por mês. Eu peguei um trabalho, os trabalhos de avaliação do Banco do Brasil que eu pego para financiamento imobiliário, normalmente são funcionários do Banco do Brasil. Não tem volume para o público cliente em geral para financiamento imobiliário. Agora, tem para imóveis maiores, porque o Banco do Brasil, o negócio dele já é financiar os empresários. Então o grande empresário, ele precisa pegar dinheiro para crescer, ou para capital de giro, ou qualquer que seja a questão, ele vai pegar lá R$ 1,5 milhão de reais. Ele vai dar como garantia um andar corrido onde fica a empresa dele, um imóvel maior. O industrial, ele vai pegar lá 5 milhões para alavancar o negócio dele. Ele vai dar de garantia o quê? O galpão onde fica a indústria dele. Então é isso o Banco do Brasil. Agronegócio, o Banco do Brasil financia agronegócio. Então o Banco do Brasil gera mais ordem de serviço para imóveis maiores. Então a questão é essa, Caixa. Se você tiver só nas duas atividades mais básicas, você vai faturar de 10 a 12 mil por mês. As atividades maiores têm muito pouco demanda. Banco do Brasil é o contrário. Se você se credenciar só nas atividades básicas, que exigem um mínimo, você não vai receber nada por mês. Agora, se você se credenciar nas atividades maiores, mais complexas, que demandam um método evolutivo, involutivo, etc., você vai ter muita demanda. Tem um único trabalho de R$ 9.500. Imagina receber um desses 9.500 e alguns gatos pingados de 600. Você fecha o mês com 12. Então essa é a diferença. Eu estou contando isso porque às vezes as pessoas veem colegas credenciados na Caixa só fazendo as atividades básicas, os imóveis menores, faturando 12 mil por mês. Ele vai para o Banco do Brasil achando que é a mesma coisa e não fatura. Banco do Brasil são trabalhos maiores. É isso. Ok? Então, continuando aqui ao S.U. Oliveira 22. Você vai alavancar então a sua empresa credenciando em mais de um banco. Caixa, o Banco do Brasil são os principais e o Banco Público do seu estado, ok? Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, BDMG, de Minas Gerais. E os demais mercados. Para saber quais são esses mercados, faz o curso gratuito comigo. Primeiro dia de aula, segunda-feira, você vai saber quais são esses mercados. E aí sim você vai alavancar em muito. Eu te ensino como que como que as empresas te acham. Antigamente, pessoal, não é do tempo de vocês são jovens, eu imagino, né? Mas deve ter gente aqui da minha idade. A gente, para achar um vidraceiro, um mecânico, um perito avaliador de imóvel, você tinha as páginas amarelas, o catálogo telefônico, né? Que é a companhia telefônica entregava na casa da gente. Hoje em dia não, hoje em dia você busca esses serviços no Google. Eu preciso fazer uma chave, vou no Google, chaveira, o Google me fala qual que é. Você precisa de um perito avaliador de imóveis, ou o seu cliente precisa, ele vai onde? No Google. No meu curso eu ensino você a anunciar no Google para aparecer, para que as pessoas te achem para você prestar serviços para eles, entendeu? Então é isso. Como que você, S.U. Oliveira, vai alavancar o seu negócio? Atuando nos demais mercados. E são vários, pessoal. A gente não tem noção de como que esse mercado é grande. Não está perto da gente, mas ele está muito próximo. Aliás, a gente não sente a proximidade, mas ele está muito próximo da gente. Então vamos lá, a empresa vai pegar dinheiro, tem que deixar o imóvel como garantia. Você vai financiar o seu primeiro imóvel, a sua primeira casa, o seu primeiro apartamento, tem que fazer a avaliação porque ele fica em garantia. Vai acontecer uma partilha de bens por conta de uma herança. Primeiro, as partes fazem a avaliação de imóveis,
para chegar num acordo. Tem lá um patriarca deixou um imóvel, só que são 5 filhos. Um deles vai ficar com esse imóvel. Tem que avaliar para pagar o valor justo para os outros 4. Isso amigavelmente. Tem que fazer um laudo amigável. Se não for amigável, vai para a justiça. Lá tem que fazer um segundo laudo. O juiz não vai aceitar o laudo feito por uma das partes. Divórcio, herança, as partes se separam. Uma delas vai ficar com o imóvel. Tem que saber quanto que vale para indenizar o outro. Pessoal, uma rua vai virar avenida. 3 quilômetros de rua vão virar 3 quilômetros de avenida. Todos os imóveis lindeiros ali naquela faixa têm que ser desapropriados. Então a prefeitura ou a concessionária lá que vai fazer essa avenida tem que desapropriar e pagar todo mundo e tem que te contratar para você fazer o laudo de avaliação. Os desapropriados, caso não concordem, vão pedir um segundo laudo de um outro perito. Se as partes entrarem no acordo, perfeito. Agora, se não entrarem, vai para a justiça. É um terceiro laudo provocado pelo juiz. E por aí fora vai. Você sabia que imóveis comerciais a cada 5 anos tem uma renovação de contrato? E para isso as partes fazem também uma avaliação? Tanto um como o outro. O dono do imóvel faz uma avaliação, o inquilino faz outra. Shopping center. Imagina um shopping center com 200 lojas. Se a cada 5 anos tem que fazer a renovação, por ano tem 40 lojas fazendo a renovação. Por mês são aproximadamente de 3 a 4 lojas. Olha só o volume. Então, a avaliação de imóveis está muito perto, tá? S. U. Oliveira 22. Então, assiste o meu primeiro dia do curso gratuito para você saber quais são esses mercados e alavancar o seu negócio de avaliação. Perfeito? I wish you could see yourself. Just one glimpse through my eyes.